Galera, a equipe do Atlético Paranaense surpreendeu o Palmeiras, hein? O Atlético vence a equipe do Palmeiras em plena Arena Barueri, independente de ser o estádio oficial ou não da equipe do Palmeiras, mas é o estádio que a equipe do Palmeiras tem o mandante, né? Mas o Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso, jogou e conseguiu os 3 pontos. E a liderança também, né? A equipe do Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, chegou a 13 pontos. Bahia também tem 13 pontos, mas o critério de saldo de gols é o critério de desvantagem. A equipe do Atlético tem um saldo melhor e o Palmeiras vai ficando na oitava colocação com 8 pontos. O Atlético Paranaense vem muito forte nessa temporada de 2024. E já o Abel ficou bastante irritado com esse resultado, reclamando que não dá para jogar no Barueri, que não é a casa do Palmeiras. O Atlético não tem nada a ver com isso. O Atlético foi lá, fez o seu dever, conseguiu vencer a partida, né? E é isso que importa, né? O Cuca tá conseguindo fazer um trabalho muito bom. Esse início do Cuca é um trabalho bem promissor diante da equipe do Atlético Paranaense. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando um pouquinho sobre o time do Atlético Paranaense. Vamos acompanhar também um pedaço do Cuca falando também sobre esse jogo e vamos pegar também a parte também do Abel Ferreira falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas a gente vai agora para a Arena Barueri, porque o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras 2-0. É um Palmeiras que, como mandante, ainda não conseguiu vencer neste Campeonato Brasileiro. E o Vladimir Bianchini tem as informações para a gente. Boa noite, amigos do Sport Center. Aqui na Arena Barueri, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 2-0 e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos ganhos. Com esse resultado, o técnico Cuca chegou a 13 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota no comando do Furacão. Já o Palmeiras estacionou no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense começou melhor no primeiro tempo. Aos 9 minutos, Pablo fez uma grande jogada e Zapelli chutou cruzado, mas Everton defendeu. Aos 24, Coelho bateu o cruzado, mas o Everton pegou. O Palmeiras levou perigo em um chute de direita de Piquerez aos 39 minutos. Já nos acréscimos do primeiro tempo aconteceu de tudo. Rony errou um gol feito, mas Endrick foi derrubado dentro da área por Bento. Veiga cobrou a penalidade no canto esquerdo, mas o arqueiro do Atlético Paranaense se redimiu. O castigo do Palmeiras veio aos 53. O Atlético Paranaense abriu o placar. A bola desviou em Rafael Veiga e enganou o goleiro Everton. No segundo tempo, o Palmeiras voltou no ataque, mas foi o Furacão que ampliou o marcador aos 14 minutos. Coelho cruzou para Pablo, mas Gustavo Gomes foi tentar cortar e anotou o gol contra. O Atlético ainda ficou com um jogador a menos, depois que Esquivel levou o segundo cartão amarelo por falta em Endrick. Para a próxima partida contra o Criciúma, o Palmeiras não terá Flaco Lopes e Endrick, que foram suspensos. Além disso, o técnico Abel Ferreira e seus 2 auxiliares também não poderão estar em campo. Já pelo lado do Atlético Paranaense, Fernandinho levou o cartão amarelo e também está suspenso contra o Fortaleza. Depois da partida, o técnico Abel Ferreira reclamou bastante a respeito do fato do Verdão precisar jogar aqui na Arena Barueri. Não, a única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras e não é questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri. Eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. O problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. O problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. É uma vitória maiúscula, uma vitória gigante contra uma equipe que está entre os 3 melhores aí do Brasil. E nós viemos com a nossa proposta, né? Como eu falei antes, dos últimos 6 jogos, nós jogamos 5 fora de casa com viagens internacionais no meio. Então pesa um pouco, sabe? Eu acho que foi um grande jogo, muito bem jogado. Criamos no primeiro tempo as melhores oportunidades e pecamos em não fazer o gol. Passamos um sufoco no final, nas bolas cruzadas que o Palmeiras fez, mas naquele momento a gente estava muito bem na parte defensiva. Então, assim, a gente mantém uma liderança num campeonato tão difícil como esse,
e jogando uma partida tão boa como essa, que a gente precisava fazer um grande jogo fora de casa. O Palmeiras voltará a campo na quarta-feira contra o Independiente Del Valle pela Conmebol Libertadores. No mesmo dia, o Atlético Paranaense receberá o Danúbio do Uruguai pela Conmebol Sul-Americana. Na tela, a gente tem os números do jogo. O Palmeiras com posse de bola maior do que o Atlético Paranaense, 62% a 38%, 23 finalizações a 11 do Atlético Paranaense. Finalizações certas, o Atlético Paranaense melhor, 6-5. Grandes chances, 3-2 para o Palmeiras, cruzamentos 29-6 para o Palmeiras e cartões vermelhos. Tem um cartão vermelho para o Atlético Paranaense. Bom, vamos seguir o Sport Center agora com mais entrevistas de Palmeiras e Atlético. Galera, a equipe do Atlético Paranaense conseguiu mais uma vitória, né? O Cuca, que número expressivo, hein? O Cuca de 13, são 13 vitórias, né? E uma derrota só nesses jogos todinho. Acho que é muita coisa, o sarrafo aí tá bem alto e o Cuca tá fazendo um trabalho, assim, que é de impressionar. O torcedor, assim, não tá nem acreditando que ele conseguiu ter um início assim tão bom, né? Eu vou ser sincero, quando falou que anunciaram o Cuca, eu sabia que o Cuca era possível fazer um bom trabalho, mas não sabia que era um trabalho assim tão bom como tá sendo feito nesse momento. O Cuca é merecedor, sim, é um bom técnico, né? Sempre fez bons trabalhos, né? E devido os problemas que ele teve aí pessoal, né? Que parece, né? A princípio aí parece que foi resolvido. Não sou eu que vou ditar que foi resolvido ou não, né? Mas o que importa aí é que o cara tá liberado, tá voltando a fazer o trabalho dele, né? E o Atlético Paranaense ganha muito com isso. Acredito que o Furacão tem tudo para poder brigar pelo esse título. Eu acredito muito, hein? Com o Cuca não se pode descartar nada. O Cuca sabe jogar pontos corridos. Sabe jogar, assim, na minha opinião, a equipe do Atlético Paranaense não tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Não tem mesmo. Mas mesmo assim, eu acredito que essa equipe é uma equipe que vai brigar na ponta do campeonato. É uma equipe que eu acredito que tem tudo para poder brigar pelo título nessa temporada. E na minha opinião, sul-americano, Atlético Paranaense é favorito. Quem não lembra, né? Atlético Paranaense conseguiu o título aí no passado. E eu acredito que a equipe do Atlético tem tudo para poder conseguir mais um título de Copa Sul-Americana. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários aí se vocês acham também se a equipe do Atlético Paranaense é a equipe favorita a ficar com o título dessa Sul-Americana. Essa é a minha opinião. O Campeonato Brasileiro tem muita coisa para acontecer, é uma competição muito disputada, as equipes iniciam bem, uma hora oscila, é um campeonato de oscilação, não adianta. É muito difícil uma equipe chegar muito bem do início ao fim do Campeonato Brasileiro. A gente viu na última temporada que o Botafogo iniciou muito bem e no final acabou caindo. Mas eu acredito que essa equipe do Atlético Paranaense manter a regularidade que está mantendo nesse início é uma equipe que, na minha opinião, vai ser fortíssima aí para poder levantar a taça de campeão brasileiro no final da temporada.